Tem muita histeria em relação a esse tema ambiental há muito tempo, muito antes dessa polêmica específica, e essa polêmica foi bastante emblemática de toda essa histeria. O Bolsonaro, é claro, o núcleo político do governo muitas vezes reage com o fígado, agora foi provocado pelo Emmanuel Macron, e disse que ele mentiu, usou uma foto, como o Daniel Zuckerman lembrou, que é antiga, para falar da queimada de agora, e tudo isso acaba embaçando um pouco o debate. Por isso que a gente precisa fazer o exercício de trazer o debate para o chão com mais pragmatismo, e é isso que se espera agora. Eu acho que essa decisão de hoje do G7, que o Ricardo Salles citou, já está trazendo o debate um pouco mais para o chão para medidas efetivas, assim como o Sérgio Moro falar no envio da Força Nacional, outras medidas de contenção dessas queimadas e até do desmatamento ilegal. Até o Ricardo Salles faz uma distinção que é muito importante do desmatamento legal e ilegal. Depois eu queria que ele falasse sobre esse assunto. Mas eu queria voltar um pouquinho, se me permite, Emílio, que o ministro falou da responsabilidade dos estados, até eximindo, falando que há incêndios criminosos, que muitas vezes é preciso ver quem foi o culpado e tal, não dá para prevenir tudo. Mas há alegação também de déficit orçamentário dos estados. É isso que os senhores do governo estão ouvindo? E o senhor também, outro ponto que eu queria abordar, o senhor falou da imensidão, da magnitude da Amazônia, que é o mesmo problema que a gente tem para vigiar a fronteira, por exemplo, do Brasil. Então fica sempre também como solução o uso da tecnologia, porque já que a área é tão grande, é preciso também um aparato tecnológico para que haja essa vigilância. Então, queria que o senhor abordasse essas duas questões, dos estados em relação ao orçamento e da tecnologia para tentar evitar com que haja mais desmatamentos e queimadas. A verdade é que o Brasil, todos os estados e o governo federal estão quebrados. Do ponto de vista orçamentário, você tem mais despesa do que receita praticamente. Então, você tem que fazer mágica para poder conseguir gastar em despesas discricionárias e não consumir todo o orçamento dos órgãos federativos, do governo federal, etc., em despesas vinculadas, aquelas obrigatórias, folha de pagamento e tal. A turma inchou tanto a máquina, o governo cresceu demais, acharam que governo é solução, quando na verdade governo em geral é problema, que você tem uma despesa muito elevada e sobra pouca gordura para fazer política pública. Isso é um fato, não adianta negar. É um fato no governo federal e é um fato nos estados. Então, esse é o grande problema. Graças ao déficit orçamentário, tem restrições de equipamentos, de pessoas, de verba para aplicar. E esse déficit vai sendo agravado quando quem está pilotando o órgão público, ainda por cima, é mau gestor. Que já é difícil cuidar com dinheiro farto, mais difícil cuidar ainda quando o dinheiro é escasso e a pessoa gere mal o dinheiro. Então, esse é o primeiro requisito, o primeiro pressuposto dessa análise. Segundo, o uso da tecnologia. Essa foi a grande discussão da história do monitoramento. Aliás, está sendo. Tem um grupinho aí que não quer, por interesses que até agora a gente não entendeu o que está por trás disso. Tem um grupinho que não quer que o governo federal contrate imagens de alta resolução em tempo real para contribuir com o monitoramento diário da Amazônia. E ficam dizendo o seguinte, não, isso é bobagem. Mas por quê, ministro? Eu acho que eu vejo algumas razões. Eu vejo algumas hipóteses, são hipóteses. Né? Uma das primeira hipótese foi confessada pelo presidente do INPE, quando na entrevista que fez comigo num canal de televisão, em que ele disse, não, mas eu sou contra essa história de fazer coisa com americano. O sujeito tem a mentalidade dos anos 70, anti-americanista, ufanista, nacionalista, uma visão completamente equivocada. Quer dizer, nós temos que ter o melhor equipamento, a melhor tecnologia, o melhor produto, não importa quem fabrica. Desde que a gente possa usar, caiba no recurso orçamentário e a gente dê o emprego adequado àquela tecnologia, não interessa se ela é nacional ou se ela é estrangeira. Se for nacional, excelente, sinal que nós estamos trazendo conhecimento para cá, pesquisa e desenvolvimento, é muito bom. Agora, enquanto não tem isso, você não usar o estrangeiro só porque o nacional tem que ser valorizado, isso é conversa mole. Você pega aquelas plataformas, navio, tudo que se fez, Sete Brasil, tudo isso, todo esse discurso nacionalista gerou grandes gargalos, grandes distorções de eficiência, grandes barbaridades de desperdício de dinheiro público e falta de oportunidade. Então nós temos que usar o que tem de melhor e o que está disponível agora. E isso é o sistema moderno que nós estamos querendo usar de monitoramento, isso chama sensoriamento remoto por satélite, imagens diárias, alta resolução, 3 metros, enfim.
Agora, é isso que tem que defender. E depende de quem para isso ser usado? Não, Dinheiro, filho. Não, nós já conseguimos esses dinheiro. 90 O milhões, problema é que calma. apesar de nós já Porra, termos 20 o dinheiro... milhões, Não, Du? 5 milhões. Peraí, calma. 20 milhões não é nada, pô. Mas Não vem cá, compra um milhões. sapato Mas da calma Marina aí. Mano. Você tá falando que não por um tá ano. achando. Não é nada. É Mas mínimo. tem o todo G7 interesse, deu né? 20 milhões. É que vazou o vídeo, né, lá do Macron junto com a América falando que vai ajudar. E o Trump mandou um tweet também falando que vai ajudar. A gente sabe que não tem almoço grátis. Quem for ajudar, a gente vai ter que pagar alguma coisa There's na no volta. such thing Necessariamente. Não é, as Trump? a free lunch. No such Pois thing não, Trump. as a free lunch. Ministro Salles, Não tem. great to see you over here. What the hell are we gonna do with that little Frenchman, Macron? Vai pro What's up Trump ou with pro you? Macron? Quem que What's vocês up vão? with Tell him to go away. Have enough of Macron for us. Enough of Macron. Enough. Não, mas I todo agree. mundo quer I ajudar agree. porque tem um interesse mesmo, né? E aí, vamos pegar um fundo de todos? Qual que é a estratégia sua? Não, Internacional. Eu acho que há uma distinção entre aceitar ajuda. Ajuda é super bem-vinda, financeira, equipamentos, etc. A outra forma, que essa sim é diferente, é você aceitar uma ajuda condicionada, direcionada. Ou seja, olha, eu te ajudo, mas é fazer o que eu quero. Aí não. Aí não. O Brasil é um país autônomo, um país soberano. Se quiserem nos ajudar e para que a gente dê mais reforço orçamentário ou de equipamento para as medidas que o Brasil entende que são as adequadas, muito bem-vindo. Agora, receber coisa condicionada, olha, eu te dou, mas você tem que usar assim, tem que ser em tal política. Não, não. Aí não. Mas você teve uma conversa com a Alemanha. O que eles estão pedindo em troca? Porque você está falando isso. Qual que é o meio? O que eles querem? Não, nesse caso específico da ajuda das queimadas, nós ainda não nos falamos. A informação que eu tenho é aquela conversada em nível de chefes de Estado, que um prometeu ajuda, o G7 prometeu ajuda, nós estamos respondendo, o presidente também, que é bem-vindo, etc., desde que isso venha sem condições. Nós tivemos recursos estrangeiros vindo para o Brasil ao longo de muito tempo, ele já vinha carimbado. Quer dizer, você fazia a cara de quem está recebendo o recurso, só que ele já vinha escrito assim: tanto de dinheiro para o Brasil, desde que entregue a fulano, desde que contrate a ONG tal, desde que gaste na política pública tal. Não, isso não. Isso não. Isso era aqueles 4 bis que eles Não, mandavam para as ONGs. A grande discussão nossa, são várias fontes, mas vou citar o exemplo do Fundo Amazônia, que foi a maior polêmica. O Fundo Amazônia, como é que vocês chamam o Fundo Amazônia? Não é doação? Certo? Então, uma doação ao Brasil, enquanto país, administrada pelo BNDES, que é um banco público brasileiro, portanto, que pertence ao Brasil. Você faz a doação, quem que vai gerir o dinheiro? É o Brasil. Claro. Você não pode ter uma doação escrita assim, olha, eu te dou, mas o projeto que eu quero que você ponha é esse aqui. A política pública que eu quero que você faça é essa daqui. Ok, você dá uma sugestão, haver um diálogo, que é o que nós estamos restabelecendo, para que eles também colaborem com ideias, é muito bem-vindo. Agora, essa coisa pré-determinada, ordenada, isso nós não podemos aceitar. Porque quem escolheu o norte do Brasil, qual é a direção que o brasileiro tem que dar para a sua política pública, foi a população nas eleições de 2018. Aliás, quando falam, Emílio, a sociedade civil, as ONGs representam a sociedade civil, não representam nada. Porque nós aqui somos 10 pessoas. Se nós fundarmos uma ONG, nós representamos a nós mesmos. Claro. Essa história de representar a sociedade civil é do presidente da República, que teve 58 milhões de votos, dos deputados que estão lá na Câmara dos Deputados, dos senadores, do governador de estado e assim sucessivamente. As ONGs têm boas ideias, muitas delas, têm bons projetos, representam pensamentos ou até escolhas de desenvolvimento importantes, mas não podem se arrogar esse direito acima do bem e do mal de dizer, não, se veio deles, só pode ser bem intencionado, não tem nenhum interesse por trás, chancela de bom mocismo sempre. Não pode, não é assim que funciona.